Eu sempre gosto de pensar no que faz um sistema ser definitivamente bom. Para alguns, talvez seja a lore que é construída através das folhas dele, contando um pouco do cenário, o que aconteceu e o que parece que vai acontecer. Para outros, talvez seja a mecânica fluida e que tem tudo a ver com a proposta que o jogo traz para ti. Assim como tem pessoas que acreditam que é uma mistura meio estranha de ambas. Eu particularmente gosto de pensar que o sistema que é bom é aquele que acerta pelo menos na grande maioria das coisas que ele se propõe a fazer. E é com muita felicidade que eu digo que o sistema do Critical Role, ele não apenas acerta, mas ele te dá muitas opções e que eu nunca tinha parado para pensar que é possível misturar dentro da mecânica em si de um RPG de mesa. Prepare os seus dados de esperança e de medo, porque hoje, no Rotina de Mestre, é dia de Daggerheart. Saudações a todos! Eu sou Caio Bonfalari, sou ator, engenheiro e mestre de RPG e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Rotina de Mestre. Aqui no canal a gente já teve um vídeo falando das primeiras impressões sobre o Daggerheart, quando ele já tinha lançado na gringa e já tinham começado as primeiras traduções aqui no Brasil. Assim como tivemos também um episódio do Rotina Quest focado em tentar entender a decisão do Critical Role sobre não jogar Daggerheart, mas sim a nova edição de D&D. Mas agora que o sistema já lançou, acho que passou da hora, na verdade, de fazer um vídeo detalhado, explicando, dando uma review, um contexto geral de como que é esse sistema, até mesmo para você, se for realizar compra, seja do PDF ou do físico, decidir de vez se funciona para ti e para os seus amigos. Então vamos para a pergunta mais importante desse vídeo. Caio, o que é Daggerheart? Bota no Google, filha da p... Desenvolvido pela Darrington Press, a editora lá da galera do Critical Role, e distribuído no Brasil pela Jambô Editora, Daggerheart é um sistema de fantasia heróica. Ele é muito focado na narrativa e oferece diversas mecânicas, seja para jogador ou para mestres, juntos construírem uma história, e ele busca fazer um combate mais cinematográfico, dinâmico e rápido. Ele se vende muito como um sistema assimétrico. E o que isso significa? Que mestres e jogadores possuem mecânicas diferentes para chegarem no objetivo. Seja o jogador contando a história através do seu personagem, ou seja o mestre criando problemas e tensões para mover a narrativa. O que, na minha humilde opinião, é muito legal, porque dá um flavor, um sabor diferente, sabe? Dependendo da sua função no jogo, seja mestre ou jogador. Te incentivando, inclusive, a transitar entre elas. E isso é refletido principalmente nas mecânicas que são os pilares de Daggerheart, que são as mecânicas de foco, movimentos e os dados de dualidade. Sabe quando você vê uma peça de teatro ou até mesmo está assistindo a um filme onde a câmera está focada, onde a luz está naquele personagem? Essa é a ideia da mecânica de foco. A todo momento nesse jogo, algum personagem estará sendo o protagonista da cena, estará sendo o foco da história. Seja aquele que toma a frente para fazer uma negociação com o mercado negro, ou seja aquele que está carregando um aliado nas costas enquanto está sendo alvejado por inimigos com suas bestas. Diversas mecânicas do jogo giram em torno do personagem estar em foco. Foca em mim! O que eu falei, Batata? Prepara, pega o azeite. Já os movimentos são ações que tanto o mestre quanto os jogadores tomam para que a história continue progredindo, movimentando e assim fazendo com que o jogo flua. Esses movimentos vão variar desde ações simples, como abrir uma porta destrancada que não exige teste nenhum, até aquelas mais complexas, como você se infiltrar numa mansão cheia de guardas e que estão procurando a sua cabeça. E é claro, os movimentos de combate, que aí são um pouco mais mecânicos. E é claro, o próprio mestre possui movimentos que ele usa para gerar tensão na mesa, criar aquele drama que a gente tanto gosta e que pode tanto te prejudicar, mas que sempre vai fazer a história andar de alguma forma. E por fim, os dados de dualidade, que são a principal forma de rolar os dados em Daggerheart se você é um jogador. Esses dados são representados por um D12 e eles são dois de cores diferentes, um representando o medo e o outro a esperança. Quando você fizer um teste, você vai jogar os dois dados juntos, somar seus atributos e bônus e vai ver se o resultado for igual ou maior que o teste, você passa. Mas em Daggerheart eles colocam uma coisinha a
mais e que eu particularmente gostei muito. Dependendo de qual dado for maior, tanto consequências mecânicas quanto narrativas vêm à tona. Então você pode ter um sucesso com esperança, um sucesso com medo, uma falha com esperança ou a desgraça encarnada, uma falha com medo. Isso vai influenciar diretamente na mecânica e nos recursos do jogo, porque você, jogador, utiliza de pontos de esperança para usar suas habilidades e fazer determinadas ações, enquanto o mestre utiliza pontos de medo para poder fazer os próprios movimentos, ativar uma habilidade do chefão ou até mesmo colocar mais dificuldade num combate que já não tá fácil. Você acredita que o julgamento político que tá rolando na cidade não tá ruim o suficiente? Faz uns testes com medo aí para tu ver se o mestre não te lasca bonito. Ih, rapaz. Além disso, ele basicamente utiliza todos os dados que a gente conhece. D4, D6, D8, D10, D20 até D100. Normalmente relacionados a habilidades ou dano mesmo, porém o mestre, para fazer as suas rolagens, ele sempre vai utilizar o D20. O que para mim não é muito legal, porque a variação que o mestre vai ter ali na matemática é muito maior, mas enfim, é uma escolha do jogo. E a escolha que você pode fazer é deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no Rotina de Mestre. Vamos lá, apoia, tô trazendo conteúdo de Daggerheart, hype o vídeo, se inscreve no canal, você ajuda muito a gente a continuar crescendo, além de você receber conteúdo no YouTube de graça, velho. Tem muitos sistemas aí no canal que você pode dar uma olhada, que você pode se interessar, e é claro, é uma forma da gente continuar sendo relevante aqui no YouTube e você ajudar no crescimento do canal. Se tu já fez isso, eu sou muito grato e vamos lá que tem mais de Daggerheart pra falar. Vambora! Vamos nessa, galera! Uhul! Vamos falar um pouquinho da personalização de personagens em Daggerheart. Eu gostei, achei legal, mas eu senti que faltava mais. Como um bom RPG de fantasia, nós temos aqui diversas raças que eles usam o termo ancestralidade. Então você vai poder fazer o seu humano, o seu elfo, o seu anão, que nem sempre, mas tem muitas raças mágicas. E eu amo ancestralidades mágicas. Eu detesto humano em RPG. É a coisa mais chata e genérica que existe. O cara já é um humano na vida real, vem jogar um jogo de fantasia para ser humano. Meu Deus, seja criativo. Acorda! Temos as fadas, que são basicamente criaturas feéricas que lembram muito insetos e que se tornaram as minhas favoritas do sistema. Temos os fungrios, que são meio humanoides com aspectos de cogumelo bem estranhos, para ser sincero. Tem os quachos, que são esse povo sapo que tem a habilidade de usar a língua para fazer as coisas. É muito da hora, cara. As artes do jogo são lindas, elas representam muito bem as ancestralidades, e uma coisa que Daggerheart tem que os outros sistemas não têm, que eu amei, é que, além da arte da ancestralidade, eles também têm uma espécie de esboço mostrando como é a anatomia das raças. E cara, é muito legal você ver elas em outras posições, feitas só a lápis, sabe? É muito show. Que maneiro! Temos também as classes e as subclasses, e aqui é onde eu acho que faltou o Daggerheart explorar mais. E como um belo sistema de fantasia, eles estão lá, o guerreiro, o guardião, o druida. Pra ser bem sincero, não tem nenhuma que foge do que você já conhece, com exceção do Serafim, que pra ser bem justo, é um paladino de asa, velho. Cada classe possui duas subclasses que dão uma variedade mecânica e narrativa para ela. Os druidas, por exemplo, podem ser protetores dos elementos ou protetores da renovação. Já o mago pode ser um discípulo do conhecimento ou um discípulo da guerra. E as classes vão definir muitos status, muitas estatísticas do seu personagem. E isso vai desde a evasão que eles têm, até habilidades únicas, habilidades de conjuração, entre outros. O que eu gostei muito também é que cada classe possui a própria ficha de personagem. Então, se você imprimiu a ficha de druida, já vai ter várias das características e habilidades dele já na ficha. Inclusive, a ficha de personagem desse jogo é um exemplo muito legal, porque ele dá dicas de como você montar o seu personagem. Um diferencial também aqui em Daggerheart é que o seu personagem também pode fazer parte de uma comunidade, que é basicamente o ambiente que ela cresceu e aí desenvolveu a sua cultura, os seus gostos, o seu estilo. É o background de outros RPGs, mas ele é muito mais legal como está escrito aqui. Faz muito mais sentido. E agora vamos falar um pouco sobre o combate de Daggerheart. Eu não vou me aprofundar
aprofundar aqui, porque eu quero fazer vídeos mais completos ensinando o combate para vocês, mas vou dar uma pincelada. E aqui é onde as coisas ficam divertidas, mas muito estranhas também. O combate é cinematográfico, ele é divertido, ele é da hora, mas é confuso pra cacete em como essa iniciativa funciona. Eu não estou suportando mais. Os jogadores vão jogando um de cada vez, até que o mestre faça um movimento, utilize os pontos de medo para tomar a vez para ele, ou até que o jogador passe a vez para o mestre, que é possível também fazer. É divertido? É divertido. Funciona? Funciona. É estranho? Demais. Para mim fizeram até para inventar moda, sabe? Mas eles atingem o objetivo de fazer o combate da hora, tipo, como se tivesse uma câmera 360 ali rodando, onde cada pessoa não tá tão limitado nos turnos. Isso é bem interessante. Ele tem o seu senso tático, mas ele mistura o roleplay junto à narrativa. É interessante, eu vou dizer assim, é diferente. Vou utilizar este último bloco para fazer minhas considerações finais sobre o que eu achei de Daggerheart, o que eu gostei, o que eu não gostei. Senta que lá vem a história. E eu, sinceramente, achei ele muito divertido, achei ele muito empolgante e eu acho que é um jogo muito bom para quem já joga há algum tempo. O foco em narrativas, esse foco em criar uma história em conjunto, das regras servirem a história e não o contrário, é muito da hora, sabe? Um simples rolar de dados faz com que uma cena mude completamente, leva a história para pontos que você nem imaginava. E essas possibilidades de sucesso com medo, sucesso com esperança e tudo mais, eles criam uma dinâmica que é muito única. O jogo, ele tem muita personalidade, sabe? Você bate o olho, você sabe que o pessoal tá jogando Daggerheart. E isso é extremamente positivo. Mas algumas coisas me incomodaram e me incomodaram demais, assim. Uma é a iniciativa que eu falei pra vocês, eu não consigo me acostumar com isso, eu achei muito confuso. Daria pra você fazer o dinamismo que você busca sendo o turno de cada um, sabe? Com a forma como as habilidades puxam o roleplay. Eu considero melhor para as pessoas entenderem o que tá acontecendo. E o sistema é fácil, ele não é difícil. Na teoria, funcionaria para um novato, mas isso é uma das coisas que eu achei mais... Outro ponto que me incomodou é a gestão de recursos de Daggerheart. O pessoal reclama que Pathfinder tem muita regra para lidar, que é muita coisa, e de fato é mesmo, não tô aqui para passar pano, é muita coisa para lembrar, mas Daggerheart, você gerir recurso nele é um inferno, cara. Pensa comigo, você tem lá a sua evasão, aí você tem o dado de dano que você dá, dependendo da proficiência vai aumentar ou diminuir o número de dados, aí você tem sua vida, você tem a sua armadura, você tem os limiares de dano, fora isso você tem os pontos de esperança para gerir e o mestre tem os pontos de medo. Talvez para o jogador isso seja mais fácil. Agora pega tudo isso que eu falei, pega o mestre, aí o mestre tem a criatura 1, 2, 3 e 4, cada uma com ponto de medo, você saber qual o jogador gastou, quantos pontos de medo você tem para ativar, é muita coisa, cara. Isso aqui, jogar presencial deve ser mais difícil do que jogar online. Novamente, para um sistema que é fácil, que não é difícil, mas tem tanta coisa assim para você lidar, principalmente novatos, faz eu pensar que o Daggerheart, ele é mais para veterano do que pra gente que tá entrando no hobby. Mas, para ser justo, o livro tem muitas sessões onde ele explica e ele dá suporte para como o mestre conduzir a aventura. E isso é muito legal. Não tô falando à toa, tem muito suporte mesmo. Páginas e páginas falando como você pode lidar com a situação, como fazer X, Y, Z, é muito legal nesse ponto. E agora que você já sabe o que precisa saber sobre Daggerheart, me diz, vai explorar esse mundo se apegando à esperança ou ao medo? Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. Olha aí como eu tô tremendo de medo. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, hype o vídeo para ajudar, deixa seu comentário aqui para saber se você quer mais conteúdo de Daggerheart, se eu passei alguma informação que você acredita que não tá tão correta, vamos trocar essa ideia. As redes sociais estão passando aí na tela, tanto a do canal quanto a minha pessoal, para vocês acompanharem RPG de várias formas possíveis e até mesmo para ver eu falando minhas besteiras lá no Stories. E se você quer ver mais sobre Daggerheart, aqui do lado tem o vídeo de unboxing que a gente fez aqui no Rotina, tá muito legal, muito completinho, aconselho você a ver. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo no próximo vídeo.